Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aqui mais um vídeo sobre gases em química, dando continuação ao assunto do momento. Vamos abrir aqui a apresentação e vamos ver o que temos de novidade. Espero que vocês já estejam vendo a apresentação. Sim, então vamos lá. Ocultar aqui, abrir aqui. Muito bem. Então, nós iniciamos o assunto na semana passada, né? Então, falamos do estado de um gás, de como se comportam as moléculas, falamos das variáveis de um gás, né? Quais são as grandezas que vão afetar o estado de um gás e as unidades de medida dessas grandezas, né? Então, a gente vai começar aqui falando a diferença entre gases reais e gases ideais. Aqui a gente define, e a ideia é parecida quando em física a gente estuda, por exemplo, queda livre. Quando a gente fala em queda livre, a gente sempre fala numa situação hipotética, desconsidere a resistência do ar, ou então considere no vácuo, algo nesse sentido, né? A gente sabe que eu não vou ter um objeto em queda livre e eu não ter nenhuma resistência sendo oferecida pelo ar. Mas na resolução do exercício, a gente tira esse agravante, né, esse problema no meio da minha situação. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Então, quando eu falei um gás real, as moléculas elas não vão se movimentar de uma forma totalmente livre, tá? Porque eu posso ter alguma aproximação entre as moléculas e pode existir alguma força de atração entre elas. Isso, os gases reais. Mas aqui, sempre quando a gente faz o estudo dos gases, nós trabalhamos com ele como se fossem gases ideais, gases perfeitos. O que significa dizer que um gás é ideal? É quando só há interação entre as moléculas quando elas se chocam umas com as outras, tá? Então aqui, quando a gente faz o estudo dos gases, aqui em química, a gente sempre trabalha com essa ideia de gás ideal. Não há, né, que foi o que eu falei um pouquinho no vídeo da semana passada, ou na aula da semana passada, não me recordo exatamente, mas que eu falei da questão de que não há interação entre os gases, porque a gente sempre faz o estudo baseado num gás ideal, ok? Muito bem. Então, na aula dessa semana, nós iremos falar de transformações gasosas. E eu cheguei a comentar isso com vocês na aula. O que são essas transformações? Então, primeiro, nós vamos ter as três grandezas que vão interferir no estado do meu gás, em como ele está naquele momento, tá? Então, volume, temperatura e pressão. O que são transformações gasosas? Então, eu tenho um gás com uma determinada pressão, volume e temperatura. Aí, uma dessas três grandezas se modificam e a outra, ou as outras, se modificarão também. Então, aqui a gente sempre vai estudar o gás numa situação 1 e uma situação 2, ou situação inicial e situação final. Então, eu tenho aqui uma situação inicial, onde uma pressão 1, temperatura 1 e volume 1, alguma coisa aconteceu com uma dessas grandezas e eu vou ter uma situação final do gás, pressão 2, temperatura 2 e volume 2, tá certo? Então, a gente vai analisar essas transformações, são três, né, que a gente vai ver agora, o que vai acontecer com cada uma delas, então daí vai envolver a questão matemática, algumas continhas e algumas fórmulas, mas no raciocínio lógico a gente também consegue resolver vários problemas, tá? Então são três transformações. Neste momento, das três grandezas, uma delas vai ficar constante e as outras duas apenas que irão se modificar, tá? Então a gente vai ter uma transformação isotérmica, iso de igual, térmico de temperatura. Então, uma transformação isotérmica é quando a temperatura é constante na situação inicial e final. Transformação isobárica, iso de igual, bárico de pressão. Então, quando a pressão fica constante, tá? E isovolumétrica, ou ainda isométrica ou isocórica, iso de igual, volumétrico de volume. Então, quando o volume é constante, tá certo?
Então, sempre quando nessa situação a gente vai ter uma das grandezas constantes e as outras duas se movimentando. A gente vai entender agora como é que a modificação de uma grandeza vai interferir na outra, ok? Então, muito bem. A primeira transformação que a gente estuda é a transformação isotérmica, também conhecido como lei de Boyle. Então, ó, temperatura, pressão e volume. Se a temperatura é constante, não se modifica, o que eu vou estudar, analisar? Pressão e volume, tá? É aquela ideia da seringa. Lembra do apertei o êmbolo, aumentei a pressão, que acontece com o volume interno? É essa ideia que explica pra gente a lei de Boyle, tá? Então, o que fala? A pressão exercida por um gás ideal é inversamente proporcional ao seu volume. Então, considerando o estado inicial A e final B, né? Lembra? Estado inicial e estado final de um gás, sofrendo uma transformação isotérmica. A gente tem que o resultado da pressão vezes o volume de uma situação, ele vai ser sempre constante. Então, a pressão inicial vezes o volume inicial vai ser igual, né? Porque é constante, a pressão final vezes o volume final. Aqui a gente diz que pressão e volume são inversamente proporcionais, está escrito aqui, inversamente proporcional. Por isso que aquela ideia do êmbolo da seringa é muito fácil da gente enxergar. Então, quando eu aperto o meu êmbolo, eu estou aumentando a pressão. O que acontece com o ar que está lá dentro da seringa, né? O volume que ele ocupa. Quando eu aperto o êmbolo, o volume diminui. Então, com o aumento da pressão, diminui o meu volume proporcionalmente, tá? E matematicamente a gente resolve usando a equação da lei de Boyle. PA vezes VA igual a PB vezes VB, ou P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. O que é importante eu ressaltar aqui? Que eu cheguei a comentar isso na aula. As unidades de medida têm que ser iguais. Então, se eu vou trabalhar com a pressão em atmosfera, as duas pressões devem estar em atmosfera, em ATM. Se eu vou trabalhar com a pressão em milímetros de mercúrio, as duas pressões devem estar em milímetros de mercúrio, ok? Volume é a mesma coisa. Se eu vou trabalhar com volume em ml, os dois volumes devem estar em ml. Se eu vou trabalhar com volume em metro cúbico, os dois volumes devem estar em metros cúbicos, tá certo? Então, essa é a única obrigatoriedade aqui. Ter as mesmas unidades para as duas pressões e para os mesmos volumes, ok? Então, aqui, né, a ideia que eu passei para vocês. Então, esses pezinhos estão fazendo pressão no meu êmbolo. Aqui também é uma ideia de êmbolo, né? Tem um reatorzinho aqui, que está... Esse sistema está dentro de se não me engano, isso daqui é água, que vai estar uma determinada temperatura, e no caso a temperatura é constante, tá? Vejam que na situação inicial e final, o termômetro indica a mesma temperatura. Aqui eu tenho 3 P's de pressão, e olha o meu volume. Quando eu diminuo a minha pressão, né, deixo apenas um Pzinho, só um P de pressão, o meu volume triplica, tá? Então, lembra do inversamente proporcional. Aumentei a pressão, diminuo o volume. Diminuo a pressão, aumento o volume proporcionalmente. Tá certo? E como que a gente enxerga isso graficamente? Aqui em Gaza a gente trabalha, alguns momentos a gente tem gráficos a ser analisados. Gráficos de pressão por volume, nós teremos o gráfico neste padrão, tá? Fazendo esta curvatura. Este perfil de gráfico, ele apresenta um nome, que é chamado de isoterma, tá? Então, uma transformação isotérmica, graficamente representada, vai ter uma isoterma, ok? Que é a temperatura constante, então, pressão modifica, volume também, ó. Pressão alta, volume baixo. Volume alto, pressão baixa, ok? Então, essa é a primeira transformação que a gente aprende, é quando a temperatura é constante. Vamos à próxima agora, que é a transformação
isobárica. Então, quando isobárico, iso de igual, bárico de pressão. Então, transformação isobárica é quando a minha pressão fica constante. Vamos lá. 3 grandezas. Pressão é constante. O que me sobra? Volume e temperatura. Tá certo? Então, aqui a gente tem um exemplo do experimento de Gay-Lussac para transformações com pressão constante. Tá certo? O que é que eu vou ter aqui como raciocínio lógico nessa situação? Se a minha pressão ela vai ser constante, lembra que eu falei na aula, pressão é a força que as moléculas vão fazer quando colidem com a parede do recipiente. Se essa força é sempre constante, se eu aumento a temperatura do meu sistema, as moléculas ficam mais agitadas e vão ter a tendência de ocupar mais espaço. Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação das moléculas e, consequentemente, eu aumento o volume ocupado por esse gás, tá? Quando a gente fala em transformação isobárica, a representação gráfica, né? Então, volume por temperatura vai ser uma reta, porque são grandezas diretamente proporcionais aqui. Aumentei temperatura, eu vou aumentar o meu volume proporcionalmente, ok? Então, ó, temperatura baixa, volume baixo, temperatura alta, volume alto também. Então, aqui a gente tem a lei de Charles e Gay-Lussac. Então, o volume ocupado por um gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Olha só, temperatura em Kelvin, ok? Então, de novo, considerando uma situação inicial e uma situação final, tá? A gente vai ter que o volume é diretamente proporcional à temperatura, a gente tem aqui uma constante de equivalência. Traduzindo isso matematicamente, a gente chega nessa equação da lei de Charles e Gay-Lussac. Então, volume A sobre temperatura A é igual a volume B sobre temperatura B. Tá? Ou volume 1 sobre temperatura 1 é igual ao volume 2 sobre temperatura 2. Aqui eu tenho que os volumes também devem estar sempre na mesma unidade de medida. Se eu for trabalhar com litros, os 2 volumes em litros. Se eu for trabalhar em centímetro cúbico, os 2 em centímetro cúbico. E a temperatura aqui a gente não tem opção, ok? Sempre trabalhar com a escala de Kelvin, tá? Sempre passar para Kelvin, que é só somar 273. Beleza? Então, aqui, como a gente fala de aquecimento e expansão do meu gás, a gente pode falar um pouquinho de dilatação dos gases, tá? Então, o que a gente sabe? Que todos os gases vão ter o mesmo coeficiente de dilatação volumétrica. Então, se eu tenho gás carbônico, né? Como que eu vou fazer para dilatar? Eu aumento a temperatura. Os gases vão aumentar a sua energia, né? Sua grau de agitação, vão colidir mais uns com os outros e com a parede do recipiente. Mas se o meu recipiente ele for expandível, essa colisão vai fazer com que o meu volume se aumente, tá? E daí a gente tem o conceito de dilatação. Se eu falar do xenônio, vai acontecer exatamente a mesma coisa, tá? Então, numa temperatura inicial e o volume inicial, aumentou a temperatura, vou ter uma temperatura final e um volume final, independentemente de qual gás eu esteja trabalhando. Isso sempre vai acontecer da mesma forma, certo? E daí a gente chega para a última transformação, que é a transformação isovolumétrica. Aqui eu peço cuidado e atenção para vocês, porque nas outras transformações, o exercício, a situação vai trazer para a gente. Considere temperatura constante, considere que a pressão não foi modificada. Na transformação isovolumétrica, o que é que nós vamos ter? Um determinado gás dentro de um cilindro com paredes rígidas. Então, vai falar que o recipiente onde o gás está não pode modificar o seu volume. Então, estou trabalhando dentro de um recipiente de vidro, trabalhando dentro de um cilindro de gás, tá?
Isso vai significar nas entrelinhas que o meu volume não pode ser alterado, logo estarei falando de uma transformação isovolumétrica. De novo, 3 grandezas. Se o volume é constante, eu vou trabalhar com temperatura e pressão, ok? Vamos lá, parte racional da coisa. Tem um gás confinado dentro de um recipiente de vidro rígido. Se eu aumento a temperatura do meu gás, eu aumento a agitação das minhas partículas. Elas vão ficar mais agitadas. Só que esse recipiente ele não pode aumentar o seu volume. Então, o que é que vai acontecer? Se as moléculas mais agitadas vão se chocar mais com a parede do recipiente. Então, vai aumentar a pressão. Então, graficamente, num gráfico de pressão por temperatura, a gente vai ter aqui, né, esse perfil gráfico. A temperatura, conforme eu aumento o seu valor, aumenta a temperatura, eu vou aumentar a pressão proporcionalmente, ok? É bem parecido com o outro gráfico que a gente viu da transformação isobárica, tá? Vai ser uma reta aqui o gráfico. E daí a gente tem a lei de Charles para transformações a volume constante, bem parecido com a lei de Charles e Gay-Lussac, só que aqui ao invés de falar de volume, a gente fala de pressão, tá? Então, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, aumentei uma, eu aumento a outra, diminui uma, diminui a outra, tá? De novo, considerando situação inicial e situação final, matematicamente, a lei de Charles vai ser representada desta forma. Pressão A sobre temperatura A é igual a pressão B sobre temperatura B. Ou pressão 1 sobre temperatura 1, pressão 2 sobre temperatura 2. Tá? Obrigações aqui. As duas pressões devem estar na mesma unidade de medida. E a temperatura sempre, sempre em Kelvin. Tá certo? E daí a gente chega no momento final, que daí vai surgir a pergunta, né? Se não surgiu, a professora lança a pergunta aí que era para ter surgido. Mas, professora, e se eu não tiver nenhuma das grandezas sendo modificadas, o que acontece? Aí o que acontece é que nós teremos a lei geral dos gases ideais, ou a equação geral dos gases. Mesma ideia, situação inicial, situação final. Mas aqui eu não vou trabalhar com uma ideia de alguém estar constante. Eu vou ter em mente que as minhas 3 grandezas podem se modificar, tá? O que eu faço na situação? Eu junto as 3 transformações que nós vimos até agora, tá? Então, se eu tenho pressão 1, volume 1 e temperatura 1, alguma coisa aconteceu, eu vou ter pressão 2, volume 2, temperatura 2. Juntando as 3 equações das transformações que a gente acabou de ver, nós vamos chegar na equação geral dos gases, que é pressão 1 vezes volume 1 dividido pela temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2 dividido pela temperatura 2, ok? Se você lembrar apenas da equação geral dos gases, você consegue resolver qualquer problema de transformações. Por quê? Lembrando da equação geral dos gases, e daí você tem uma situação em que a temperatura é constante, você corta a temperatura aqui da equação e você vai sobrar para você aqui a lei de Boyle. O volume é constante, você corta o volume e vai sobrar para você a lei de Charles. A pressão é constante, você tira a pressão e vai sobrar para você a lei de Charles e Gay-Lussac, tá? Então, você gravando essa equação por inteiro, a equação geral dos gases, você consegue resolver qualquer problema em que você tenha modificação das 3 grandezas ou quando você tiver alguma transformação isotérmica, isobárica ou isovolumétrica. Ok, pessoal? Não vou resolver nenhum exercício agora, porque eu vou passar os exercícios para vocês e eu quero que vocês tenham dúvidas, muitas dúvidas para nossa live, para nossa aula ao vivo.
tá? Para a gente resolver todas elas na aula, ok? Mas é tranquilo. Anotem as informações dos exercícios, sempre mantenham a mesma unidade de medida. E daí, professora, mas qual a senhora prefere que eu use ATM, milímetros de mercúrio, ou Pascal, ou bar? Tanto faz. A unidade é você que vai escolher, tá certo? Professora, você prefere o volume em litros ou ml? Também é você que escolhe. A obrigação é você manter a mesma unidade para pressão e volume na situação inicial e situação final. E não esquecer o mais importante, temperatura sempre em Kelvin. Tá certo, pessoal? Eu agradeço a atenção de todos vocês, tá certo? Na aula a gente tira as dúvidas ou então escreva aqui tudo que você quiser perguntar, beleza? Obrigada mais uma vez e até mais. Tchau!